Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, né? A gente por aqui, segundos anos, né? Lembrando que vocês agora sofreram modificações, né? Agora a gente vai ter 2 aulas na semana, vai adiantar um pouco mais o nosso conteúdo, né? A gente vai ter um sistema avaliativo também diferente agora para vocês, né? Vocês já estão a par dessas mudanças, né? Só lembrando vocês, agora vocês têm uma produção textual que vai para todas as disciplinas, então é sempre importante, né? Uma dedicação maior de vocês, já que essa produção visual ela vai valer para todas as disciplinas, então, né, uma dedicação é sempre bem-vinda nesses casos, né? Então vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Semana passada a gente teve uma atividade e nessa semana ficou a semana a gente corrigir. Então nessa aula, né, de hoje a gente vai corrigir a atividade da semana passada. Tudo bem com vocês? Então vamos lá? Questão de número 1. Descreva a situação dos trabalhadores nas fábricas do século XVIII. Bem, eu já estava falando para vocês sobre isso, né? Então, muito importante que vocês compreendam qual que era a real situação desses trabalhadores lá no século XVIII, momento em que se aflorou, né, um prosseguimento, uma produção em larga escala de produtos e até mesmo de maquinários, né? Então, o século XVIII na Revolução Industrial era o século mais crucial que a gente tem que trabalhar. Então, nesse caso, você tem uma coisa chamada capitalismo, né? Ele vai surgir basicamente nessa época. Aliás, surgiu, né, 200 anos antes, mas a consolidação desse sistema vai se dar logo aqui na Revolução Industrial, né? Capitalismo. Então, muito importante que vocês compreendam isso aqui. O capitalismo em si é a vertente de exploração, uma vertente em que você precisa explorar para garantir lucro, né? E isso é uma vertente trabalhada por diversos filósofos, né? Aqui na Revolução Industrial a gente tem vários caras muito importantes que vão determinar que o capitalismo em si é que vai elevar a escravização das pessoas, né? Porque as pessoas visam o lucro em si, né? E esse lucro, para você garantir esse lucro, você precisa escravizar algumas pessoas. Então, nesse caso, né, a relação, né, de trabalhadores com as fábricas em si era muito complicada, né? Essa é a questão número 1. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês na aula passada que eu falei que lá as crianças também trabalhavam, né? Mulheres também trabalhavam e não são regimes de horas igual o existente que a gente tem hoje, né? Que é regulamentado pela CLT, digamos que é 8 horas diárias trabalhadas, né? A questão de meio-dia trabalhada, a questão de só 4 horas trabalhadas. Então não eram essas questões, eram questões assim absurdas, né? 12, 14 horas, né? Os homens em si chegavam a trabalhar de 6 horas diárias. Então era muito complicada a situação desses trabalhadores. Então o que eu queria que vocês colocassem aqui nessa questão de número 1? Bem simples. Falar desse regime de trabalho, falar da questão, né, de que os trabalhadores desempenhavam um trabalho bastante insalubre, né, nessas fábricas, né, por diversas horas, falar que sem condições de trabalho, falar que não recebiam, né, o que era necessário, né, o que era justo para se pagar para esses funcionários. Então, era relatar basicamente, né, essas coisas que estavam sendo realizadas aí no século XVIII, basicamente na Inglaterra, na Revolução Industrial, né? Se você colocou assim, tudo bem, mas se não colocou, por favor, corrija, coloca dessa forma, tá bom? Só relatar um momento vivido em si, um momento muito estável, um momento de muita escravidão, né? Escravidão entre aspas, escravidão disfarçada, produzido por um sistema, né, capitalismo forçado em si, que vai ser consolidado no século XVIII, justamente por causa das questões aqui que a gente tem da Revolução Industrial, tá bom? Vamos lá para a próxima. Sobre as moradias desses trabalhadores. Explique o real motivo deles morarem próximos às fábricas. Pessoal, muito importante, tá? Vamos tentar montar um desenho aqui para vocês compreenderem. Vamos supor que aqui em si eram as fábricas, né? Vamos lá colocar os prédios aqui. Um prédio muito feio, né? Por sinal. Vamos supor que aqui se produzia, né? Aqui eram as fábricas em si. Ao redor aqui dessas fábricas, né? A gente já tinha aqui os cortiços, né? Que eram as casinhas em si, em que esses moradores moravam, né? Enfim, vocês entenderam. Os cortiços aqui, né? Então aqui você tem as fábricas.
fábricas aqui e aqui os cortiços, né, moradias, né, ao redor aqui desses centros de produção. Né? O que acontece? Em uma primeira hipótese, você pode colocar aí na sua questão que essas pessoas, esses trabalhadores, eles moravam próximos às fábricas no intuito de logística, né? Você pode colocar que eles trabalhavam muito e necessitavam morar muito próximo a esses locais. Então, essa questão de logística, né, é bem vista por um sistema capitalista, né? No momento em que você não gasta muito tempo de deslocamento até chegar no seu trabalho, né? E até hoje, se você prestar atenção, é muito assim. Por exemplo, oportunidades de emprego. Por exemplo, quem mora basicamente na região de Trindade, né? É um benefício em si de você não gastar muito tempo para chegar ao seu trabalho. Você não chega tão cansado assim. Por exemplo, se você trabalhar basicamente em Aparecida de Goiânia, você precisa pegar 3 ônibus. Isso acaba que gasta muito tempo, se você chega já cansado no seu trabalho. Então, nessa questão de logística, até hoje o capitalismo ele vai proceder dessa forma, tá? Então, aqui você pode colocar essa hipótese também, não tem nenhum problema. Só que a real hipótese, na verdade, né, dessas pessoas morarem próximos a esses centros de produção, era que aqui a gente tinha muita poluição, né, várias fumaças assim, bastante prejudiciais ao sistema respiratório humano, e essas pessoas aqui vão morar aqui ao redor, né, dessas indústrias, no intuito, né, em si dessas pessoas cada vez mais ficarem mais doentes, né, e as pessoas que eram realmente o dono em si desses centros, né, de produção moravam bem afastados, né, desses ambientes assim, então pegava pouca poluição. Então você pode colocar a hipótese de logística ou você pode também colocar que a contaminação era muito excessiva e as pessoas que detinham em si um meio de capital não queriam morar próximo aqui às fábricas, tá bom? Então pode colocar essas duas hipóteses, ou então colocar só uma, falar aqui da questão de produção, né, e em larga escala, ou etc. também, né? Então, sempre bom, né, falar sobre isso aqui. Vamos lá, questão número 3. Cite os movimentos que surgiram contra a burguesia exploradora nessa época. Eu deixei uma dica para vocês, né? Coloquei para vocês, assistam a minha videoaula, galera, meus queridos, né? Coloquei ali bem carinhosamente para vocês, né? Então, pessoal, vai surgir 2 movimentos, né? E vocês já sabem quais são eles. O primeiro deles é o ludismo, né? E o segundo é o cartismo. Por que eu estou focando com vocês nesses 2 movimentos aqui? Se você prestar atenção, a história vai trabalhar com basicamente aquilo que o Karl Marx já colocava lá no século XVIII, né? Que é a mesma época em si da Revolução Industrial, que é basicamente a luta de classes, né? E isso vai ser aflorado basicamente na Revolução Industrial, igual a Revolução Francesa, ela vai colocar também a diferenciação entre esquerda e direita, né? A divisão ali do meio político em si. Isso vai ficar bem sancionado por causa da Revolução Francesa, né? E aqui na Revolução Industrial vai colocar também em xeque 2 coisas muito importantes, burguesia e o operário em si. E vários filósofos vão discorrer sobre isso, né? O que vai mais proceder sobre esse assunto vai ser o Karl Marx. Então é muito importante compreender, né, como vai se dar a representação dos 2 lados. A gente sabe que sempre vai ter uma burguesia exploradora aqui, só que vai surgir esses 2 movimentos, né? Aqui você já sabe que é um movimento nada democrático, um movimento bastante conturbado, um movimento em que vai acontecer diversas quebras de centros industriais, né? O maquinário em si será destruído pelos ludistas, e aqui você sabe que é um protesto mais democrático, um protesto em que a gente vai ter um movimento, em que vai reunir diversas assinaturas desse pessoal que reivindicando em si diversos direitos, que seria o cartismo, tá? Então você pode citar esses 2 movimentos e explicar eles, tá? Isso que eu falei para vocês, né? Um movimento antidemocrático aqui e um movimento muito democrático, tá? Então você pode também estar citando a questão de Pertelu também, que eu falei na videoaula para vocês, né? Se eu não me engano, né? Que é a questão do massacre em si de mais... você tinha um movimento de 80 mil pessoas e algumas pessoas irão morrer por causa da repressão em si da burguesia, né? Então você pode estar citando essas coisas aqui também, tá? Então, nessas 3 questões, né, eu falei para vocês sobre isso aqui, né? O que eu quero que vocês, digamos que estudem, né, mais.
eu estou focando na parte de representação em si dos operários, é porque assim, a nossa prova, a nossa avaliação agora eu posso falar, eu vou cobrar muito isso de vocês, tá? Então foque bastante na questão do operariado em si, porque eu vou cobrar tudo que eu estou passando para vocês nas videoaulas, na minha avaliação, tá bom? Grande abraço, qualquer dúvida a gente se encontra.